Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto atualíssimo, né? Porque nós falamos geralmente de assuntos atemporais. Mas agora nós vamos colocar um assunto atual, um assunto de agora, que a única verdade, a única coisa real que existe é o agora. Isso aqui que nós estamos fazendo nesse instante. Então, nós vamos conversar hoje, todo mundo tem curiosidade de saber o que está acontecendo com o mundo, né? O que a gente está vendo, cada um sob o seu ponto de vista, cada um sob a sua ótica, mas as coisas estão acontecendo. Uns conjecturam, outros elucubram, outros viajam na maionese, que a gente disse, e assim vai. Cada um se nutre daquilo que tem fome, né? Então, vamos tocar, vamos tentar passar uma ideia sobre o que está acontecendo no mundo. Cada um faça o seu discernimento, depois passe na sua peneira e continuamos tocando a vida. Para isso, eu trago meu amigo e irmão Eduardo Lage Leite para nos falar sobre isso. E aí, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Salve, Guilherme. Tudo bem? Tudo na paz do Senhor. Ótimo. Prazer em recebê-lo aqui. Nós temos mais ou menos, como é que se diz? Um assunto, eu diria, delicado, né? Porque quando a gente emite uma opinião sobre o que está acontecendo, as pessoas já estão, nossa, buscando N alternativas, né? Até os próprios caminhos que estão trilhando, cada um trilhando o seu caminho, ele está cheio de dúvidas. Eu convivo com muita gente, eu sou homem da mídia, essas coisas, então eu percebo isso. Faço aqueles meus videozinhos de manhã e tudo isso aqui, é o que eu passo das minhas impressões aí. Então, realmente, o momento eu não diria que é crítico, eu diria que é crucial para a humanidade. Eu não entendo isso, não entendo porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quem comanda isso, não sei quem é que está aprontando isso, se é uma energia, uma fonte, não sei o quê. Então, mas é importante porque as pessoas se questionam e querem saber o que está acontecendo com o mundo, né? E aí? Bom, você falou uma coisa super importante, que eu tenho dúvidas, e eu também tenho dúvidas. E eu tive um professor que o doutor, enfim, mas ele sempre falava que toda convicção é uma prisão. Então, a pessoa que está em dúvida, pelo menos ela tem liberdade para perguntar, descobrir, investigar, né? Não está bitolado naquilo, é isso e pronto, né? Acabou. Isso. Então, é muito bom a gente ter dúvidas. E eu acho que esse bate-papo é para levantar mais dúvidas ainda. Eu tinha anotado aqui alguns tópicos, acho que você deve ter anotado algum também, que a gente pode se orientar por aqueles tópicos que a gente trocou previamente, né? Que é um assunto delicado. Isso aqui não é um assunto que eu entro aqui, domino e posso conversar. São coisas que você tem que ter atenção naquilo que você vai falar, né? Porque as pessoas também se influenciam com aquilo que ouvem, né? Muitas se influenciam. Então, nós temos uma responsabilidade grande em passar para essas pessoas os nossos pontos de vista. Então, eu quero saber por onde você vai começar e manda brasa aí. Bom, vamos começar, como se diz, pelo início, que é o título, né? Como é que a gente colocou? Emergência global, né? Isso. Emergência global. Então, eu fui olhar no dicionário também o significado dessa palavra emergência e vi que emergência ela tem um duplo significado. Tem o significado de crise, de perigo, de uma coisa iminente, perigosa, né? É uma emergência. Até assim, levando para o lado da medicina, é bom a gente separar emergência de urgência. Claro. Né? Uma urgência médica é algo que demanda o cuidado, mas não põe em risco a vida do paciente, né? Uma fratura, enjoos, febre até 39 graus e tal, são coisas que precisam ser tratadas, mas o paciente não está correndo risco de vida. Já uma emergência
é algo que põe a vida do paciente em risco, um ataque cardíaco, uma lesão grave, um acidente grave. Então, a emergência sempre tem essa conotação de uma coisa que demanda uma atitude rápida, não pode ficar dormindo no ponto, não pode ficar de boca aberta esperando para ver o que acontece, porque aí, blá, blá. Mas, por outro lado, essa palavra emergência também significa algo que emerge, que vem à tona, algo que estava escondido, oculto, mas que começa a emergir, a subir, a ficar claro, uma coisa que está antes desconhecida e que agora está ficando mais evidente para todo mundo ver. Então, eu acho que esse título, né, de emergência global, ele tem essas duas coisas. Sim. O mundo está num momento de crise grave e também pondo em risco a própria sobrevivência humana, né? Você veja que uma coisa que a geração anterior, mais velha, eles passaram por aquele momento de Guerra Fria, né? Do pós-guerra de 1945, né? Os Estados Unidos jogam 2 bombas lá no Japão e cada bomba destrói a cidade e não sobra nada. E de lá para cá começou essa corrida armamentista, né? de todo mundo fazendo armas cada vez mais poderosas, até que chegou um ponto que o arsenal de destruição do mundo não destrói um planeta só, não, destrói dezenas de planetas Terra. Incrível. Se todo mundo... É uma reação em cadeia. A partir do momento que alguém aperta o primeiro botão, a coisa não tem jeito de parar. É como uma arma. Depois que você dá um tiro, aperta o gatilho, não tem jeito de você parar aquele projétil que foi disparado, né? Você falou uma coisa aí, eu gostaria me permita interromper só um pouquinho, um adendo. Você falou que a coisa... se acontecer alguma coisa conosco, esse poder bélico que nós temos, atômico e outras energias, que a gente não faz nem ideia, né? Não. Você diz, podemos destruir o planeta. Mas aí as pessoas pensam, bom, podemos destruir o planeta, acabou. Não! Isso que é o importante, isso que as pessoas não têm consciência, ou poucas pessoas sabem. O planeta, ele está dentro de um sistema de atrações, de uma série de coisas. Se a Terra explodir ou ser destruída, vai dar um reboliço lá essa questão macro que a gente precisa olhar, né? Por isso que eu gostaria de fazer essa parte aí, porque o negócio não se restringe ao nosso planeta. É uma responsabilidade, diria, a palavra mais adequada é cósmica, responsabilidade cósmica. Exatamente. Eu acho que a gente pode começar por esse aspecto assim mais geopolítico, mais humano, mais social, mas o nosso objetivo aqui é ver o aspecto oculto, o que está por trás disso tudo, nos planos invisíveis, né? Por isso que é uma certa emergência também, porque muitas coisas estão vindo à tona, né? Você veja que nós nunca tivemos um verão com esse calor que nós tivemos, é um recorde global das temperaturas globais, né? E tudo, esses mecanismos são muito delicados na natureza. Pequenas coisas têm a capacidade de afetar grandes coisas, né? Pequenas estruturas governam cadeias de causa e efeito gigantescas, astronômicas, como você falou. Então, é um momento que a gente precisa, sim, prestar atenção, enquanto a gente ainda está em condições de dizer que a vida nunca foi tão boa, né? Começa hoje em dia, né? Você está lá num país lá gelado, lá no Alasca, e se você quiser comer banana tropical, você come. Quer dizer, existe uma abundância, né, no mercado global que nunca houve na história da humanidade, né? Existe uma rede de distribuição de suprimentos que dá, pelo menos teoricamente, a condições de todo mundo levar uma vida
ótima, né? Uma vida de... Hoje em dia, qualquer pessoa de classe média vive melhor do que os marajás, os reis de antigamente, né? Porque pelas facilidades que a nossa tecnologia nos trouxe. Mas, por outro lado também, a gente nunca criou tanto desequilíbrio na ecologia do planeta, né? Tem uma toxina chamada dioxinas, que é um subproduto de quase todas as atividades industriais, que ela é cumulativa e não tem como... E ela destrói toda a cadeia alimentar. Você veja, antigamente, né, se usava muito aquele inseticida DDT, né, que depois foi proibido na década de 60, 70. Até hoje, os peixes, o bacalhau, o cientista vai lá examinar, está contaminado de DDT, porque ele entra na cadeia alimentar, né? Você põe aquilo na planta, aquilo vai para a água, da água vai para o oceano, e outras coisas. Que nem a cortisona não sai do corpo nunca mais, né? Não é isso? Muitas coisas não saem do corpo, elas vão se acumulando, né? Tem um efeito cumulativo, né? Metais pesados mesmo, né? Mercúrio dos garimpos, claro. Enfim, toda essa calamidade que está acontecendo no planeta. Então, a gente está vivendo com essa polaridade de coisas muito boas que nós temos e coisas péssimas que estão destruindo as coisas boas que a gente ainda tem, mas que talvez os nossos filhos e netos não tenham essa oportunidade de ter uma vida tão boa quanto a que a gente está vivendo. Agora, talvez eles tenham uma oportunidade de ter uma vida até muito melhor. Porque outro dia eu ouvi você falando, Grego, que as profecias, né? Nada assim, tudo que o pessoal lança de vai acontecer. Eu também nunca vi nada disso dar certo. São tudo falácias, né? Diz que vai afundar não sei o quê, diz que não sei o quê, mas até hoje nada disso aconteceu. Eu até acredito, são tendências. Você é um biomédico, né? Você sabe que as coisas têm tendência. Se você faz uma consulta comigo e percebe que eu tenho uma tendência, se você cuidar bem de mim ou me orientar bem, essa tendência jamais se manifestará. Então, Perfeito. Exatamente isso. Então, mas para isso, por exemplo, se você chega para o cara que está com 3 pontos de safena lá e fala, olha, você precisa parar de fumar, e o cara não para de fumar, olha, você tem que maneirar. Quer dizer, o que você vai fazer? É a liberdade dele, né? Claro. Então, eu acho que no coletivo do planeta, nós todos estamos mais ou menos nesse momento, né? De você parar para pensar, vamos olhar o que está acontecendo. Você vê que, recentemente, teve um filme aí campeão de bilheteria, Oppenheimer, né? A história do cientista que criou a primeira bomba atômica lá nos Estados Unidos. E foi por muito pouco, porque a Alemanha estava muito mais adiantada. E os cientistas, né, que desenvolveram todas as teorias eram todos alemães, todos eles estavam... Se o eixo, né, de Hitler, Mussolini, tivesse descoberto a bomba atômica antes do Ocidente, que mundo que a gente estaria vivendo hoje? Né? Um mundo bem diferente. Agora, então, tem certos momentos críticos da história que a coisa pode ir para um lado ou pode descambar para outro. E, então, na nossa vida pessoal, a gente tem, vamos dizer assim, livre-arbítrio, né? Mas na questão coletiva também, como é que a gente faz? Isso é uma questão que eu trago aqui para a gente conversar a respeito. Como que a gente pode fazer para influenciar nesse mundo macroeconômico, macrosocial, né? Porque uma coisa é você, outra coisa é o mundão lá fora, né? Perfeito. Então, eu acho que é muito importante a gente estar começando a conversar sobre essas coisas, e todos os cientistas aí estão falando essa questão de aquecimento global, de que a Terra está se esgotando os seus recursos, né?
tem o dia de sobrecarga da Terra, que é aquele momento que a gente esgota os recursos do planeta. Então, isso implica no quê? A gente tem que mudar alguma coisa, a começar pela nossa maneira de pensar, de entender a vida, de entender as nossas rotinas, né? Mas agora há pouco você falou um negócio importantíssimo, a questão do cumulativo. Cumulativo. Você acabou de dizer que nós estamos perto da saturação, nós estamos num acúmulo. Como é que você, a sua opinião, claro, como é que você vê onde a gente vai buscar condições de mudar essa forma de pensamento humana, né? Cada um no seu país, cada um no seu processo, cada um na sua política, né? Nas suas dificuldades? Como é que nós vamos mudar isso? São coisas que eu chamo assim, que a gente já tem uma linguagem mais esotérica, digamos assim, são coisas cristalizadas. Você acabar com uma coisa cristalizada não é fácil. Você pegar uma coisa que você sujou hoje na sua mesa, é fácil. Você paga o produto químico, sei lá, álcool, detergente, você tira. Agora, se você deixa engordurar aquilo lá 2, 3, 4, 5 anos, duvido você tirar aquilo lá. Né? Exato. Como é que você vê a gente mudar isso aqui no planeta do jeito que ele está hoje? Você falou de saturação, de uma série de coisas. Complexo. Olha, eu entendo que a gente tem poder unicamente sobre a gente mesmo. Não adianta você querer mudar os outros. Nem a pessoa mais próxima de você, na marra, não vai. Você vai dar murro em ponta de faca até cansar. Então, a única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo. Isso. E para mudar a gente tem que ter motivação. Se a coisa não estiver te incomodando muito, você fica na zona de conforto. Para que eu vou mudar, né? Isso é uma coisa interessante, porque, veja bem, nós temos duas maneiras de aprender as coisas, né? Evoluir, desenvolver. A gente pode aprender pela sabedoria, pelo amor, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo interesse. Eu acho que a palavra fundamental é essa, interesse. Você tem interesse genuíno em entender alguma coisa, em resolver algum problema. Isso eu acho que é a maior motivação que existe. Sim. Se você não tiver isso, isso não vai ser importante para você. Essa eu acho que é a maneira do amor. Aprendizado pelo amor. E a outra maneira é pela dor. Está doendo, está incomodando. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver desse jeito. Alguma coisa eu preciso fazer. É aquele momento de decisão que você fala assim, cheguei no limite, agora eu vou fazer diferente. E aí você se organiza para fazer isso, né? Então, é muito interessante que a gente teve um professor aqui em São Lourenço, para quem conhece, dispensa apresentações, né, que era o Sebastião Vieira Vidal, e ele fala uma coisa, ele tinha uma colocação muito, muito legal, que ele falava assim, o sentimento do ser humano de adoração a Deus, né, é o primeiro mandamento, né? Adorar a Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele falava que esse sentimento de adoração, que é você estar no Dharma, na lei divina, na ordem do universo, foi substituído pela dor em ação. Então, é a mesma palavra, só separada. Adoração e a dor em ação é a mesma grafia. Só que uma é voltada para o superior, para o amor. Então, se você não vai pela adoração, pelo amor, à verdade, você vai pela dor. Então, a dor já é a ação do karma. Porque quando você sai da lei, do karma, da verdade, do caminho reto, você tem uma outra lei que vai substituir, que é a de causa e efeito ou do karma. Bateu, levou. Agiu errado, vai pagar o preço. Então, a nossa humanidade está, e nós próprios, a gente parece que escolhe esse caminho, né, de a dor em ação, aprender pela dor. Só quando
aqui em São Lourenço, de vez em quando, dá umas enchentes tenebrosas, o Rio Verde enche e o centro fica só com o telhado ali de fora. Então, a gente costuma dizer aqui que tem muitos comerciantes ali do centro que só começa a tirar as coisas das lojas e tal, quando avisa que caiu uma tromba d'água, quando a água já está batendo na canela. Aí não adianta mais. Aí sai correndo e perde o que tiver que perder. Então, o ser humano é assim, ele só se movimenta na hora que a água está batendo na canela, né? O São Paulo, aquele grande iluminado, né, do cristianismo, né, autor das cartas, né, das epístolas, ele tem uma frase também que eu acho lapidar. Ele diz assim: olha que São Paulo, o cara que já, né, que é São Paulo, o Paulo. Ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Olha que desgraça. Mas é uma coisa extremamente assim, autêntica dele, e que muitas vezes nas suas mensagens eu percebo muito em você, que é essa autenticidade. Não é querer parecer o sabe-tudo bonzão, é falar da sua realidade, né, cara? Pô, isso é o que está acontecendo comigo. Eu não sei tudo, tenho muitas dúvidas, e é ótimo que seja assim, né? Isso nos dá humildade, né? Pé no chão para lidar com os assuntos. Não estou escutando você. Não estou escutando. Eu tinha mexido aqui no microfone. Então, veja só, meu ponto de vista. Esse planeta aqui era maravilhoso. Teve a sua história, está registrado, está cientificamente. Aí apareceu essa coisa que somos nós, essa coisa que somos nós, são os humanos, né? E os humanos começaram a estragar a sua casa, que nós somos destruidores de casa. Para a gente construir, a gente tem que destruir alguma coisa, faz o destruins para depois fazer um novo construins, e vai assim, acabamos estragando esse planeta. Então, a humanidade é a principal responsável do tema do nosso assunto hoje, do nosso tema de hoje, emergência global. Por quê? Por causa dos humanos, o que o humano faz, o que ele apronta, as atitudes dele, tudo. Já compararam a Terra como um grande cachorro pulguento, né? Vai lá, vai enchendo de pulga, o cachorro vai se coçando, vai latindo aqui para lá, e de repente, uma hora ali, ele não aguenta mais, né? Vai ter que expulsar aquelas pulgas, vai ter que dar aquela chacoalhada. E eu acho que nós estamos caminhando para esse ponto aqui. Como vai acontecer, Eduardo? Nós estamos conversando aqui hoje, né? Ou não é? Porque é líquido certo de que as pulgas vão sair pulando, vão. Então, tem um aspecto normal que a gente está discutindo até agora, que é o que é notório para todo mundo, para o leigo, para qualquer pessoa, o que está acontecendo no mundo. E tem outro aspecto que eu gostaria de entrar aí, que é o iniciático, o esotérico, o porquê da gente estar... que existem também muitas teorias, muitas conjecturas, é uma loucura. O ser humano, eu não sei como é que ele consegue ficar lúcido ainda, se é que ele é lúcido, né? Porque é tanta informação, rapaz, é tanto bombardeio, e o cara não sabe, né? Então, como é que esse aspecto, onde entra esse aspecto místico, esotérico nessa questão que nós estamos conversando, Eduardo? Eu penso como você, eu acredito também que Albert Einstein, ele tem um axioma, um aforismo, que ele diz o seguinte: nenhum problema importante encontra solução para ele no mesmo nível de pensamento em que ele foi criado. Para você resolver problemas complexos, você tem que subir de nível, você tem que descobrir uma maneira de pensar sobre aquilo superior ao nível do problema. A solução está sempre num nível superior. Então, eu acredito que isso aplicado no que a gente está conversando, nós precisamos também, individualmente,
e coletivamente, como cultura, subir de nível. A maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia, de ecologia, de saúde, de saneamento, de corrupção, de tudo quanto há de negativo, são problemas que foram criados por uma forma de pensar antiga, que já não se coaduna com o momento atual da evolução do ser humano. Você vê que a riqueza da Terra é tão abundante que a gente não precisaria de ter ninguém passando fome nesse mundo, ninguém vivendo em condições subhumanas. Então, o ser humano prefere gastar dinheiro com armamento, fazer guerra, doença, morte, exploração, do que resolver os problemas básicos da nossa própria humanidade. Isso significa o quê? Uma insanidade, uma loucura. A gente vê a maioria dos líderes mundiais são pessoas completamente alienadas, loucas, doentes mentais. Né? Você vê o Zelensky, que era o presidente da Ucrânia, era um comediante. Isso. Foi colocado na posição, guindado na posição de presidente, para atender a interesses transnacionais e tal, e tal, e tal. E o cara já perdeu, mas o mundo todo vão continuar dizimando um país, não tem mais gente para morrer naquele lugar. Então, são coisas que você fica pensando assim, quem que está por trás disso, né? Quais são os interesses? Saúde, bem-estar e pessoas esclarecidas não é o que essas forças que governam o planeta querem. Então, para você dominar a humanidade, você precisa que ela seja doente, fraca, submissa, ignorante dos seus recursos. Sim, claro. Né? Ninguém quer que você seja um ser autônomo. Ninguém quer que o seu país seja próspero, desenvolvido e bem-sucedido e distribua riqueza. Né? Pelo menos essas forças transnacionais do capital internacional não querem isso. Não tem nada que dá mais lucro do que arma. Pô, vão vender míssil, bomba, fuzil. Eduardo, vamos pensar pequeno. Vamos pensar pequeno. Esses que você citou são cerca de 150 ou 160 seres que comandam as nações do mundo, né? Isso. Eles querem subjugar tudo isso aqui e tal, mas eu tento descobrir o porquê, na minha percepção, eu não consigo abrir meu horizonte. Por que um planeta gigantesco, como você disse há pouco, e você não mentiu, porque nós temos recurso aqui para suprir 1000 civilizações novas que vêm aqui. Todo mundo viver bem. Todo mundo viver bem. Isso é conversa fiada de que vai faltar água e tudo isso aqui. Tem água que não acaba mais, ela é reciclável. A própria física transforma isso aqui. Agora, qual seria... Quem sabe você me dê a luz que eu preciso? Assim. Por quê? Porque que alguém quer 8 bilhões de pessoas? Para que dominar 8 bilhões de pessoas? Se eu quero... Agora você fez a pergunta de $1 milhão. Então vai lá, pronto. Eu cheguei na pergunta que eu quero. Para quê? Eu me pergunto muito sobre isso também. E eu vou te dizer que nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, eu comecei a estudar bastante esses temas para ver se eu também achava alguma luz, alguma coisa que me explicasse, justificasse as coisas, por que as coisas são como são, né? E, nesse ponto, a gente tem que entrar no ambiente iniciático. Iniciação, né? Por exemplo, assim, a palavra iniciação, que é muito usada aí no seu programa, né? No normal, quando a gente vai começar alguma atividade, por exemplo, eu estou fazendo uma faculdade lá de qualquer coisa e eu optei por seguir uma carreira acadêmica. Eu quero ser professor universitário e tal. Então, o primeiro passo para quem vai desenvolver uma carreira acadêmica ou uma carreira de pesquisa é você fazer a chamada iniciação científica. Sim. Iniciação científica é o primeiro degrau de você vai aprender a metodologia científica, os métodos que a ciência usa, para qualquer coisa.
Então, esse é o primeiro passo. E daí, então, ou vamos dizer assim, vou fazer uma iniciação musical. Você começa a aprender aquelas primeiras fundamentos da música, da musicologia, do som, do seu instrumento de preferência, ou uma iniciação artística, né? Eu vou para o teatro e quero ser ator. Então, você faz uma iniciação naquele caminho. Do ponto de vista espiritual, quando se fala em iniciação, também isso, é começar um caminho, um estudo, mas também uma postura íntima de se colocar sempre naquela condição de aprendiz. Eu não tenho fim, eu estou sempre começando, sempre começando. Não existe essa coisa de mestre. Por isso tem que é pessoas. Senão seria terminação. Por isso que o nome é iniciação. Não, né? Senão seria terminação, acabou. Isso. Exatamente isso. E nesse processo iniciático, nós vamos desenvolver não só o conhecimento físico, que é normal desse nosso mundo, da época que a gente conhece, mas outras formas de aprendizado de conhecimento, que é o conhecimento intuitivo, o conhecimento imaginativo, o conhecimento de inspiração direta. Tudo isso são possibilidades que o ser humano tem de vasculhar o desconhecido para torná-lo conhecido. Só que existem, assim, algumas dificuldades para isso, existem obstáculos. Eu me lembrei agora aqueles índios lá do México, como é que chama? Onde tem a pirâmide mexicana, lá no Golfo do México? Sim. Chichén Itzá. Ali viviam, né, aqueles povos originários antigos, e eles... teve um estudante de antropologia americano que foi fazer um estudo sobre as plantas medicinais que os xamãs usavam. Sim. E ele conheceu um índio chamado Dom Juan, que o iniciou nesses estudos xamânicos de você ver outras realidades. Então, para ele, que era um cientista acadêmico, ele tinha a mente muito fechada. Então, foram anos de prática com o Dom Juan lá, até que o Dom Juan chega para ele e explica para ele os 4 inimigos, que o homem que quer se libertar dessa visão estreita de mundo, de visão de túnel, visão de silo, e ganhar uma visão holística maior, ele tem que enfrentar 4 inimigos na vida dele. O primeiro inimigo é a ignorância. Ele tem que se saber ignorante, que nem a gente faz. Não sei isso, eu quero saber, mas eu não sei. Então, a ignorância é o primeiro obstáculo adversário do homem que quer alcançar o estado de consciência do Nagual. O Nagual é o universo sem limites. Então, como é que ele faz? Ele usa o conhecimento para combater a ignorância. Com a espada do conhecimento, com o estudo, ele vê que a ignorância, o medo, tudo aquilo, não há mais razão de ser, porque ele vê as coisas claras. Ele estudou, sabe como é que funciona, então ele dissipa a ignorância e dissipa o medo. Aí ele encontra o segundo inimigo dele, que é quem? O próprio conhecimento. Porque agora que ele sabe como é que são as coisas, ele fica arrogante, ele acha que está tudo dominado. Aí o segundo inimigo venceu ele nunca vai chegar no estado mais amplo. Então, como é que ele vence o conhecimento? Através da renúncia a esse conhecimento. Pega tudo aquilo que ele aprendeu e joga fora. E começa um iniciante de novo. Começa de novo. Quando ele faz isso, ele se torna
um cara poderoso, porque não tem quase nada mais que barre a evolução dele. Ele adquiriu poder sobre os mecanismos da vida. E aí ele, então, encontra o terceiro inimigo, que é o próprio poder. O poder é uma coisa tremenda, né? Porque você está com o poder na mão, meu amigo, você esquece tudo, né? Você quer conhecer alguém, dele poder, é um jargão popular que tem aí, né? Aí, o poder, como é que você vence o poder? Renunciando ao poder. Eu tenho poder, mas não vou interferir. É o que os grandes mestres fazem. Eles têm poder, Jesus, Buda, Jesus Cristo, tem, como eles dizem, se eu suspender a minha infatigável atividade, o mundo, os universos mergulham na destruição. Krishna fala para o Arjuna. Então, eles têm o poder, mas eles deixam as coisas caminharem. E o ser humano que quer adquirir essa transcendência também precisa abrir mão do poder. Delegar, deixar passar, não intervir, a sua vontade, né? O professor Henrique mesmo, quantos exemplos que ele tem nas caras da vida dele, de que ele podia intervir em 1000 coisas, mas não fazia isso, nem na vida pessoal dele, com relação aos familiares, e nem com relação à instituição ou ao mundo todo. Então, esse é um bom exemplo para a gente, renunciar ao poder que você tem. Com isso, nossa, você está lá no céu quase. Mas aí você encontra o quarto e último inimigo, que é o cansaço, a desistência. Afinal de contas, isso tudo, para que isso tudo? Porque depois disso aí, você vai se interessar pelo quê? Vai fazer, não tem mais. E esse é o quarto inimigo, essa vontade de largar a mão, de desistir. Então, do seu próprio processo. Então, é muito importante a gente seguir esses caminhos, pelo menos assim, ter um parâmetro, para poder entender que a iniciação ela nunca vai ter fim. Você sempre vai encontrar um obstáculo e uma nova porta, um novo universo. Agora, voltando à sua questão anterior lá, por que o mundo é assim? Eu vou falar uma versão aqui, tá? Claro. Não é a verdade, mas é o que para mim me explicou da melhor maneira. Em outras ocasiões aqui, muitos outros convidados seus e muitas pessoas que estão nesse ambiente de espiritualidade sabem que o ser humano, ele, antes desse planeta Terra, que é o quarto globo, já houveram etapas anteriores na evolução. E essa ciência espiritual, ela diz que o ser humano já chegou no planeta Terra, de certa forma, defasado, como um parto prematuro. Ele ainda não estava todo terminado na cadeia anterior, que foi a lunar. Eu não sei se teve problemas antes, mas vamos partir daí. Na última etapa, da terceira etapa de evolução, o ser humano não completou a sua parte anímica, psicológica, psíquica, emocional, que é a característica do reino animal. Então, a gente já chegou aqui nesse planeta, vamos dizer assim, devendo 2 matérias do curso anterior. É verdade. Então, isso causou, assim, a gente já estava muito animalizado ainda, muito verde. Isso já começa uma certa defasagem. Acontece mais ainda que, dentro dessa perspectiva anterior do homem chegar à Terra, ele passou por etapas que foram os globos anteriores. Saturno, cadeia das trevas, Marte ou Sol, a segunda cadeia da luz, Lua, cadeia do crepúsculo. E em cada uma dessas etapas, a gente formou um corpo apropriado. Então, a gente formou um corpo físico, a gente formou um corpo etérico, a gente formou um corpo emocional, psicológico, astral.
E aqui nesse planeta a gente recebeu um princípio de eu, de volição, de inteligência própria, de individualidade, que é a missão que a gente tem para desenvolver aqui. Mas devendo 2 matérias anteriores da parte animal que não foi bem trabalhada, não está completa, não está amadurecida. Então, além desse desenvolvimento do eu, que é a matéria desse globo, desse ano atual, da evolução, a gente ainda tem que tirar 2 matérias anteriores, que é aprimorar aquilo que ficou inacabado nas nossas emoções. Isso é o que o budismo chama de tendências positivas e negativas, skandhas e nidanas, que a gente traz a humanidade toda registrada aonde? No 4º chakra, no 4º centro de força do coração, porque a gente está no 4º sistema, no 4º globo. Então, ali estão as sementes de todas as tendências positivas e negativas. Mas tem um outro fator que você me permite assim aprofundar essa questão, porque as pessoas passam por isso de uma maneira muito assim superficial, né? Até mesmo nas escolas iniciáticas, passam por isso assim e não dão a devida atenção e precisam muitas vezes retomar e reestudar esses temas. Veja bem, o fruto do trabalho de uma cadeia planetária é dividido em vida, consciência e vida, energia. A vida, consciência, é aquele aspecto superior. Então, lá no primeiro globo, na aurora da manifestação, havia uma hierarquia que era responsável, estava criando a estrutura humana. Então, várias, na verdade. Então, por isso que se diz nas instâncias de Xian que os Kumaras deram a parte superior, o software, né, a programação sutil das qualidades humanas, e os Asuras deram a parte do hardware, eles desenharam a máquina física humana, porque antes de você fazer alguma coisa, você faz um projeto. Então, lá atrás, esses Asuras desenharam a parte física humana. Os Asuras estavam lá em Saturno no mesmo nível de evolução que nós estamos hoje aqui na Terra. Eles já tinham um eu. Eles já tinham lá atrás. Mas a parte superior vai para o mundo espiritual e a parte inferior, ela continua descendo. Então, hoje em dia, nós temos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal aqui na Terra. Só que abaixo do reino mineral, nós também temos reinos, vamos dizer assim, mundos, matérias, que ainda não chegaram ao nível de cristalização aqui na Terra. Eles ainda estão descendo. Isso constitui a vida e energia. No ocultismo, esses mundos são conhecidos por reinos elementares da natureza. Os 3 reinos elementares da natureza. Veja bem, o nosso corpo físico, ele vem da onde? Vem dos elementos do mundo físico aqui da Terra, né? É o ferro da hemoglobina, é o cálcio dos dentes, toda a matéria vem do mundo. Por isso se diz, somos pó, que é o pó retornando, o corpo, que é desse mundo 4. Agora, nós temos reinos que ainda não se solidificaram. Então, nós temos um corpo etérico e temos um corpo astral, psíquico. Mas da onde que é tirada a matéria, a substância, os elementos constituintes dos nossos corpos etéricos e astral? Dos mundos elementares, etérico e astral. Só que eles ainda estão descendo, eles ainda estão em processo de, como se diz em sânscrito, para usar uma palavra difícil, descida, nivriti marga, caminho da descida, caminho da queda. Então, esses elementos, eles procuram sempre coisas grosseiras, porque eles ainda estão descendo, eles querem chegar no físico, para depois retornar. Nós já estamos no caminho de ascensão. Então, esses elementos dos reinos elementares é da onde o nosso eu superior tira os elementos para constituir o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral. Então, se diz o seguinte: na natureza,
existem os elementais livres, quando se fala de gnomos, ondinas. Então, o clarividente olha para um rio e ele sabe que aquele rio tem um aspecto imaterial, que eles chamam de ondinas, né? Elementares da água. A terra, as montanhas, têm seus elementares, os minerais têm seus elementares, né? Então, tudo que existe na natureza física tem a sua contraparte imaterial, que ainda está em processo de descida. Os nossos corpos físico, etérico e astral são retirados dessas matérias, desses reinos. Só que eles são particularizados. Por isso que se diz elementais livres na natureza e elementais encadeados ou presos dentro do homem, que constituem a nossa alma. O entrelaçado. Usa-se entrelaçado. Um termo hoje em dia moderno seriam quelados. Aprisionar. Por exemplo, você pega um mineral, o zinco, mas se você usar o zinco, ele não vai chegar absorvido no seu organismo. Então, você junta o zinco com uma proteína quelada, quelação é garra de caranguejo. Você prende aquele mineral ali e aquela proteína carreadora vai levar ela para o sítio, para o lugar que seu organismo precisa. A gente não absorve o ferro direto igual às plantas, né? Nem a luz do sol. A gente precisa de processos. Então, essa é a razão pela qual a nossa alma... A quelação funciona? Funciona, é necessária. Então tá. Do ponto de vista bioquímico, assim, você está falando, né? Isso, exatamente. Sempre que a gente vai usar um mineral, a gente usa ele quelado, ou tem outras formas também dele ser absorvido. Mas, voltando ao aspecto imaterial da alma, a nossa alma, a nossa tessitura física, etérica e astral é de elementos caídos. É a primeira queda. Porque a parte superior espiritual, que é Atman, Buddha e Manas, ficam no mundo espiritual. Então, nós chegamos agora, aqui na Terra, no quarto sistema, e como o Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque os elementos que constituem a nossa alma são primitivos, são caídos. E só tem um jeito da gente resolver esse problema, através da iniciação espiritual. Toda iniciação, não vou falar de escola iniciática, ou de religião. A iniciação pode se dar de inúmeras maneiras. Perfeito. Mas, assim, vamos dizer, o que é o objetivo da Eucaristia, da união do material com o espiritual? É você trazer conectar através do eu, que é consciente, é a sua escolha pessoal, que você tem isso, é o seu dom, o seu mérito. Você tem que usar da sua vontade própria, do seu livre-arbítrio, da sua escolha de fazer esse trabalho. Quando você se põe nesse movimento, aquele Manas, que é o mental, o Manas Tajasa, todo o poder da inteligência cósmica, criadora, ela transforma, ela engolfa, ela se infunde no nosso corpo astral. Isso é o que... Aí, aqueles elementos caídos se tornam purificados. Então, você tem uma alma pura, pelo Manas refletindo e controlando o seu corpo astral. Aí você faz o que é certo. Mas da agora, mesma forma... Que ponto nós estamos nesse processo? Nesse processo, nós estamos num bom caminho? Já estamos num percentual legal? O que você acha? Olha só para completar. Isso é só o princípio. A primeira coisa é você se ligar o astral no Manas. A segunda etapa é Budi transformando o seu corpo etérico. E a terceira etapa da iniciação é o Atman transformando o seu corpo físico. Isso é o significado dos 3 graus universais da iniciação: aprendiz, companheiro e mestre. Olha, que bacana isso. Então, é muito importante que a iniciação, seja lá qual for, a mente universal tem que controlar o animal astral, o Budi tem que
se transformar no seu corpo etérico, e o Cristo atímico tem que transformar o seu corpo físico, que é a ressurreição, que é o nascimento da segunda vida, vamos dizer assim, né? Nascido de si mesmo. Então, esse processo é universal, e a única saída para a humanidade é realizar isso. Seja em que escola for, em que religião for, ou na falta de qualquer coisa dessas. Porque isso transcende qualquer instituição ou vontade humana. Isso é a finalidade evolutiva do homem na Terra. Então, a gente pode pensar, mas é difícil, né? A coisa que eu mais ouço quando a gente estuda esses assuntos em grupo de estudo, mas isso é difícil, e isso é para uma outra vida. Não, aquilo que a gente acha que é impossível, na verdade é o natural. O Buda fala, o que o ser humano tem que fazer para se iluminar? Ele não tem que fazer nada. Ele simplesmente tem que deixar de fazer as burradas que impedem ele de atingir esse estado natural. Não é acrescentar, é tirar a sujeira que você faz o tempo todo. Então, você veja que até mesmo no nosso chakra cardíaco, quando o homem atinge esse primeiro estado, ele muda de cor, ele muda de textura. Você muda o sentimento que você tem, que traz aqui dentro do peito. Quando a gente fala eu, a gente põe a mão no eu para mostrar o eu. Isso mostra que o eu não está na cabeça, o eu está no coração. Perfeito. Bem lembrado, bem sacado. No Tantra, e também nas escolas de eubiose, de teosofia e de outras mais, a gente sabe que esse chakra cardíaco, você pega aqueles livros de yoga antigo, ele é uma flor de 12 pétalas, né, com 2 triângulos entrelaçados, mostrando os 2 mundos, porque isso que ele está aqui no meio. Você tem 3 etapas superiores e 3 inferiores. Elas se harmonizam no seu coração. Como o professor Henrique disse, pensar com sensibilidade e sentir com inteligência. Tem que fazer essa mescla. Senão, você se torna um diletante. É engraçado que cada uma dessas pétalas, você sabe disso, e todo mundo que já estudou essas coisas sabe, tem um grupo de nidanas e skandhas. Então, o clarividente, quando olha para o chakra cardíaco de uma pessoa, ele sabe exatamente qual é o nível de evolução dela. Por isso que ele pode dar uma iniciação ajustada, apropriada para aquele indivíduo. Os mestres têm essa habilidade. Ele vai dizer as coisas da maneira... Eu tive um colega que era professor de matemática, ele era o cara mais incrível, ele dava aula no EJA, que é para a madureza, né? Sim. E ele dava aula, uma sala com 30 alunos, gente com 75 anos, gente com 14 anos. E ele explicava a mesma matéria para cada um, de maneira personalizada para aquela pessoa. Eu acho isso um dom, assim, uma coisa maravilhosa. Mas, então, esse processo de iniciação é que nos transforma as emoções densas, que estão procurando se misturar com forças primitivas, densas, em almejar coisas sutis, em olhar o que é mais de espiritual que existe. É um processo de espiritualização. E olha só para você ver que interessante. Quando a pessoa começa a se transformar, esse chakra do coração, de 12 pétalas, que é como se fosse um relógio marcando as horas da sua evolução universal, ele desabrocha mais 2 pétalas ocultas, que no budismo é chamado de Bodhisattva e deusa Lakshmi. A deusa Lakshmi é a deusa da riqueza e da sabedoria. Prosperidade. Né? Lakshmi é tudo de bom, cara. Nossa. Lakshmi é a vida boa, é a vida feliz, integrada, harmoniosa, sem carência, sem dor, sem sofrimento. E o Bodhisattva é a sabedoria, é o seu guia interno, é o cara que, quando
quando você pergunta o que Jesus faria nessa hora, esse Bodhisattva interno vai te dar os caminhos. Agora, o contrário dessas duas pétalas, as Nidana no aspecto negativo, o que é? A 13ª Nidana, ou tendência negativa, é diletantismo intelectual. É aquele intelectual que fica só falando de filosofia, de coisa cósmica, mas não trabalha a sua evolução. Então, existe um abismo entre o que se fala e entre a sua realidade. E como tem, né? Aí ferrou. Então, tem que tomar muito cuidado com essa Nidana, essa tendência de ficar só no intelectual da iniciação. Isso é uma Nidana, não é? E muita gente ouve, nossa, eu captei a sua mensagem, mestre, olha que coisa profunda. Baboseira, papo furado que o cara está imaginando. E a 14ª conjunto de tendências negativas, que contrapõe a iluminação do Bodhisattva, é o quê? Desistência. É aquilo que a gente falou, o último inimigo que o homem encontra. Sei. O cara está velho, já está cansado de guerra. Pô, ele quer descansar, ele não quer mais problema, não quer mais nada. Só quer ficar quieto e ficar quieto em paz. Isso é uma tendência que você também... Por isso que é o 4º e mais poderoso inimigo do Nagual. Você não pode ceder a isso. Você tem que encontrar, de alguma forma, ânimo na vida, né? Como todos esses mestres morreram ensinando, falando a verdade, mesmo que não fossem compreendidos, né? Enfim, por aí. Então, esse conjunto da estrutura do ser humano é que explica o ser humano. Agora, fora isso, se isso já não fosse suficiente, para perturbar mais ainda o meio de campo, nós temos as hierarquias caídas, que são os tais nirmanakayas negros, tem os kamarupas, tem o duplo fantasmagórico, que é o ego, a sombra. Opa. Então, essas hierarquias, porque tem muitos seres espirituais influenciando e dominando a Terra. Né? São Paulo fala, o mundo jaz no maligno. Então, essas hierarquias são seres espirituais poderosíssimos, né? Que caíram, que desceram, que perderam a sua conexão com a ordem universal, e hoje em dia eles trabalham para que o ser humano não evolua. Porque, na verdade, eles que plantaram essas sementes. Quando você transforma uma tendência negativa sua em uma tendência positiva, em uma virtude, você está agindo como um salvador para as hierarquias caídas. Você está pegando tudo aquilo que foi da queda e está restaurando. Então, eles não vão fazer mais oposição a você, vão ser submissos e vão ajudar na sua evolução. Olha aí, pessoal, ouve bem isso. Acho que eu falei demais. Não, você falou perfeito, estamos em cima da hora. Eu acho que foi maravilhoso, porque eu não quero falar depois no final, quero falar com você ainda presente. Quem prestar atenção no que foi falado aqui hoje vai saber discernir do que diz a religião, né? O que diz a religião, que não é o religare que a gente está falando aqui, e essa questão que o Eduardo brilhantemente trouxe. É bom quando a gente se conecta, traz aquilo que quer se apresentar, né? Então, tem aí, mais uma vez, as ferramentas para a gente trabalhar. Esse final, com os nirmanakayas que você deu aí, cada vez que você trabalha no seu crescimento, você tira a força deles, né? Porque você está tirando os elementos que eles têm para domínio e tudo. Então, a eterna, para a gente encerrar bem, é o que a gente fala e não pratica. Vigilância dos sentidos, gente. Vigilância dos sentidos. Então, é isso. Eduardo, finaliza aí, eu achei maravilhoso. Olha, foi uma contribuição fantástica hoje. Dentro das 7 linhas das tônicas, né, dos dhyanas, dos conhecimentos,
uma das formas de iniciar o ser humano é através da literatura. E na literatura tem uma obra clássica chamada Doutor Fausto. Essa obra foi criada pelo grande gênio da literatura alemã, que é o Johann Wolfgang Goethe, o famoso Goethe, e foi publicada em 1808, e conta a história do Doutor Fausto, que é um personagem real, que realmente existiu no século XIV, era um médico alquimista, uma grande figura, que fez um pacto com as forças, com o diabo, chamado Mefistófeles. Olha, sim. Existiu mesmo. E o Goethe fez um romance em 1808. Depois disso, um outro grande autor, o Thomas Mann, autor da Montanha Mágica, de vários livros maravilhosos, escreveu também o Doutor Fausto dele, que foi publicado em 1946. E ele faz uma metáfora desse doutor, do Mefistófeles, como se fosse o nazismo na Alemanha que ele estava vivendo. Agora, o mais impressionante de tudo, o grande português poeta Fernando Pessoa também escreveu uma obra de teatro em 5 atos chamado Doutor Fausto. Olha só que ficou anônimo e só foi impressa em 1988. Eu tenho vontade de cobrar, mas custa R$500, caro. Então, todos esses grandes poetas, eles destrincharam esse problema do mal, cada um à sua maneira, sim, e de uma forma literária, metafórica, eles contam tudo aquilo que a gente falou aqui no seu programa hoje. Essa luta do bem e do mal. Grandes dicas, grandes dicas. Valeu, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. Não será a última, né? Voltaremos aqui com outros assuntos que possam ajudar. Exatamente isso, tentar fazer a abertura da consciência, né? Proporcionar elementos para a abertura de consciência. Eduardo, fica bem, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Grego. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bom, muito bom. O gostoso é você ficar assistindo, ouvindo, e, ao mesmo tempo, as imagens vão se fazendo, se apresentam, e você vai entendendo certas coisas. A vida é maravilhosa, tem que saber viver. As coisas estão aí presentes, como eu disse, aí, tem que perceber, não adianta só ver. Tem que enxergar, tem que, sabe? Muitas vezes, ver não significa que você está percebendo, não significa que você está enxergando. É isso. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre, até semana que vem. Tchau.